Senhoras, senhores, internautas, espíritas ou não, são todos muito bem-vindos. Seja qual for a sua filosofia religiosa, você é muito importante, você é muito bem-vindo a este canal. Nós, mais uma vez, estamos aqui apenas para agradecer. Agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso, por mais desta saúde que estamos tendo. Agradecermos também a oportunidade de estarmos reunidos para lermos uma boa obra. Estamos lendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quero agradecer ao Divino Mestre Jesus pela sua companhia e agradecer aos nossos mentores, nossos amigos espirituais, por cooperar conosco, nos auxiliar na limpeza, na purificação do ambiente, para que nada venha prejudicar esse pequeno trabalho. E agradecer especialmente a você pela sua paciência e pela sua visualização, e principalmente pelos seus comentários, pois através desses comentários é que nós modificamos e aperfeiçoamos esse trabalho. Então, seus comentários é importantíssimo. Como disse, estamos lendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o nosso codificador. Por volta de 1857, Allan Kardec reuniu, venerando os espíritos verdadeiros imortais, e fez esta pergunta de número 1001 aos imortais. A pergunta de 1001 é: nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Abre aspas. Os imortais responderam assim: nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que o generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras ao teu gozo. É como o egoísta fala mais alto do que o desinteresse e a caridade. O homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Houve Deus, por bem, conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade de que já nesse mundo pode gozar. Fecha aspas. 1002. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar?
Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Abre aspas. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca. Fecha aspas. Desculpe. Duração das penas futuras. 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Abre aspas. Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Fecha aspas. 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Abre aspas. No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Fecha aspas. Esse comentário pertence a São Luís, um dos imortais que cooperaram com Allan Kardec no Livro dos Espíritos. 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando se estava vivo? Abre aspas. Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono, só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação. O tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Fecha aspas. 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Abre aspas. Poderia, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou os seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade de que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração ao esforço do espírito, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Fecha aspas. É de autoria de São Luís, mais essa mensagem. 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Abre aspas. Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se um homem. Fecha aspas. São Luís. 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? Abre aspas. Sim,
ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem das suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifesta de se melhorar. Fecha aspas. Mais uma de autoria de São Luís. A questão de número 1009, eu vou apenas formular a pergunta. A resposta, se Deus assim o permitir, transmitiremos amanhã. 1009. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Caso você tenha ficado curioso, é muito simples resolver essa questão. Basta apenas baixar em PDF o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É gratuito, você não vai gastar nada. E o aplicativo é muito pequeno e não vai tomar muito espaço no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. E assim, nós estudaremos juntos o Livro dos Espíritos, essa maravilha. Queria fazer um brinde a você, amado amigo. Deus o abençoe imensamente com sua paz, com sua luz, com seu amor, a sua saúde e ao seu trabalho. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Mais uma coisinha. Hoje é terça-feira. É vida que segue.